Evangelho de Marcos, capítulo 5, um texto bem conhecido nosso, que faz muito bem a todos nós lermos a história que nos é narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco, o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Abençoa-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra, ensina-nos, alimenta-nos, anima-nos através da tua palavra e corrige-nos, ó Deus, naquilo que precisamos. Fala no nosso coração, como só o Senhor sabe fazer e só o Senhor pode fazer. Precisamos do Senhor, da tua voz, do teu ensino, precisamos da tua presença constante na nossa vida e te rogamos misericórdia, paz e bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos nos fala a respeito de uma cura miraculosa de uma mulher operada por Jesus, essa cura. E nós podemos, ao lermos os evangelhos, e ao lermos principalmente o Evangelho de Marcos, nós podemos observar, sem dúvida alguma, a grande compaixão que Jesus sempre teve para com os doentes e os aflitos. Jesus Cristo sempre dispensou muito carinho, muito cuidado, muita atenção para com os doentes e os aflitos. Ao contrário, muito ao contrário das divindades pagãs, dos deuses pagãos, que geralmente aparecem nas grandes e terríveis batalhas, em derramamentos de sangue, em matanças. Mas o Deus dos cristãos, nosso Salvador, aqui ele aparece como uma pessoa extremamente gentil e de muito fácil acesso. É assim que Deus é. Deus é gentil e Deus é de fácil acesso. Como é fácil chegar à presença de Deus e na presença de Deus. Ele é fácil de ser abordado, de ser encontrado. Muito fácil. Deus é, sem dúvida alguma, é e sempre foi o refúgio dos fracos,
o consolador dos aflitos e o grande e inestimável amigo dos enfermos. E você já deve ter ouvido alguém orar. Era muito comum a gente ouvir, hoje a gente não ouve mais tanto assim, mas era muito comum a gente ouvir alguém orar por um enfermo e usar essa expressão assim: ô Senhor, afofa a cama dele. Afofa a cama. Era muito comum a gente ouvir isso nas orações pelos enfermos, porque nós entendemos, nós cremos e nós pregamos que Jesus Cristo é grande amigo dos enfermos. E não é isso que nós precisamos? Não é desse Salvador amigo, próximo, que ama, que é fácil de ser encontrado? Não é desse Deus que nós precisamos, todos nós? O mundo está cheio de dor e de tribulação. Os fracos da terra são muito mais do que os fortes. Os pobres são imensuravelmente maior número do que os ricos. A dor que a Covid-19 está trazendo, ela é muito maior para o fraco, para aquele que não tem recurso, para aquele que é pobre. Quando um governador de estado, quando um político, até mesmo o presidente da República é atingido pelo Covid-19, ele não vai para o hospital de campanha. Ele não vai para o SUS. Ele sai lá de Manaus, como saiu o prefeito de Manaus, para o Albert Einstein, ou para o Sírio-Libanês, lá em São Paulo. É assim. A mãe do governador Casagrande, ela não foi lá para o Hospital da Serra para tratar de Covid. Não, que isso. Mas Deus está conosco. Ele é o grande amigo. Esse Jesus sempre se importou com aqueles que têm hemorragias na vida. Sejam elas físicas, sejam elas morais, sejam elas espirituais, hemorragias na linguagem figurada, que acomete a muita gente. E todas as pessoas, desde Jairo. Quem era Jairo? Quem nós lemos sobre Jairo? Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. E Jairo pediu a ajuda de Jesus para a sua filha. E Jesus foi com ele. Mas no meio da multidão que seguia Jesus, que acompanhava Jesus, uma mulher passava por dores tremendas, há 12 anos, já havia gasto tudo que tinha nos médicos particulares de hoje, nos grandes hospitais, e só ia de mal a pior. E Jesus deu a mesma atenção para aquela mulher perdida no meio da multidão, sofrida. Porque Jesus Cristo, irmãos, o nosso Salvador, ele é o grande consolador dos aflitos, o grande amigo dos enfermos, o refúgio seguro de todos os fracos e dos oprimidos. E quando a gente olha para esse texto, e olha com carinho, e olha querendo aprender, não querendo colocar no texto que ele não diz, mas olha para esse texto e clama ao Senhor: ensina-me, Senhor, pela tua palavra, na tua palavra, através da tua palavra, me ensina. Nós temos algumas lições muito preciosas para nós aprendermos aqui, irmãos. E nós gostaríamos, nesse momento, de destacar com os irmãos 4 dessas lições. 4 pontos.
4 pontos importantíssimos para a nossa vida. E o primeiro deles, irmãos, é que nós precisamos observar aqui quanta miséria o pecado tem proporcionado no mundo. Quanta miséria o pecado gera no mundo. Ou você tem dúvida que essa pandemia que nós estamos vivendo aí, ela é consequência do pecado do homem? Quanta miséria o pecado gera no mundo. E nós lemos aqui, irmãos, que essa mulher estava sofrendo de uma dolorosa enfermidade já havia 12 anos. Imagina. Que ela padecera na mão de muitos médicos. E ela já havia gastado todos os recursos financeiros que possuía. E você sabe disso, que essa é a verdade. E se seu filho ficar doente, tiver caído no hospital, e for no hospital particular, você sabe, a primeira coisa que vai embora é seu carro. Você vende para pagar o hospital porque você quer salvar o seu filho ou a sua filha. Vai à sua casa, vai tudo que você tiver, vai até você mesmo. E aquela mulher já havia gasto tudo que tinha. Tudo quanto possuía, é o que nos diz a Bíblia. Ela havia experimentado muitos meios de cura. Toma um chazinho disso. Isso aqui é bom, é de graça, é barato. Ela havia experimentado tudo, mas nada, porque o pecado produz a miséria na vida do ser humano. E a habilidade dos médicos daquela época, irmãos, como às vezes acontece, e está acontecendo muito com o Covid-19, com o coronavírus, que está dando um banho na medicina, não na medicina aí da Serra, não na medicina aqui de Vitória, mas na medicina do mundo. E a gente encontra um médico falando A, outro médico falando B, um fala bem da ivermectina, outro fala mal. Um fala que o chá de boldo é bom, outro fala que o chá de boldo é ruim, que não é tratamento científico. Como aconteceu com aquela mulher, a gente vê hoje. E aquela mulher passou por 12 longos anos de tratamento, de procura de solução, sem chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus nos diz lá assim em Provérbios, abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, olha o que diz aí, Provérbios 13, 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Imagina como é que estava o coração daquela mulher, que hoje tinha um pouquinho de esperança, amanhã um pouquinho de esperança, e essa esperança foi adiada, e o coração dela ficou sofrido. E a enfermidade daquela mulher, a enfermidade sua, minha, nossa, do mundo todo, ela é consequência do pecado. E o pecado é o gerador da miséria na vida do ser humano. E às vezes eu falo, irmãos, e as pessoas não concordam comigo, mas é o problema que nós temos, é o problema que você tem, que eu tenho, é o pecado. Né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Como é que iria chegar alegria, paz, descanso para a vida daquela mulher se ela fosse curada? E é por isso, irmãos, é por isso que nós temos que combater o pecado, porque ele gera dor, ele gera lágrima, ele gera miséria, ele gera sofrimento, e nós temos que ser combativos, temos que odiar o pecado, não o pecador, mas o pecado, porque ele é a causa
de todas as dores, de todas as enfermidades que existem no mundo. É Ele. Deus não criou o homem, Deus não criou Adão e Eva para que eles fossem doentes, sofredores. Não, não foi assim, irmãos. Mas foi o pecado. Foi o pecado, nada mais do que o pecado, que trouxe à humanidade a dor, o sofrimento, a angústia, a miséria, o Covid-19. Todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a essas dores, como aquela mulher. Às vezes eu sento com a Marisa, ou com algum irmão meu, alguma pessoa próxima de mim, e vou fazer a conta. Nesses 16 anos que eu tomo remédio para o coração, quantos comprimidos eu já tomei? Hoje tomo poucos, tomo 10 por dia. São 3.600 por ano. Em 10 anos são 36 mil, mas não são 10 anos, são 16. Mas já teve período que eu tomava 32 por dia. E isso é a consequência do pecado, não do pecado específico, mas do pecado que nos açoita, que nos assola e que gera no ser humano miséria e dor. Inclusive a doença física. E nós, irmãos, então não podemos amar o pecado, não podemos tratar o pecado a pão de ló, não podemos tratar o pecado como alguma coisa. Não, pastor, mas a gente tem que entender, nós não temos que ser politicamente corretos com o pecado, não. O pecado tem que ser confessado, deixado e abandonado, porque ele só gera dor, miséria. Qual é o salário dele? O que ele cobra de mim? O que ele cobra de você? O que ele traz de bom para mim, para você, para o ser humano? E esse é o primeiro ponto que na história dessa mulher aqui nós temos que aprender, é que o pecado gera a miséria. A miséria, a dor dessa mulher é fruto do pecado, não de um pecado muitas vezes específico. Às vezes as pessoas, de forma errada, de forma totalmente antibíblica, aponta o dedo para falar, você está assim porque você está em pecado. E ele não está, não? Ele não está, não? Então por que ele não está assim também? Muito cuidado, irmãos. Mas nós temos que entender que todo pecado que existe em nós gera dor, gera miséria. Gera. Alguns especificamente, mas todos geram dor, miséria nas nossas vidas. Mas há uma segunda lição nesse texto que eu queria aprender com os irmãos hoje. É que os sentimentos das pessoas que se aproximam de Jesus, eles são diversos, eles não são iguais. As pessoas que se aproximam de Jesus não se aproximam com o mesmo sentimento. E nós lemos aqui no texto que uma grande multidão seguia Jesus, verdade? Uma grande multidão seguia Jesus e comprimia Jesus, apertava Jesus. Quase vamos dizer assim na linguagem de hoje, sufocava Jesus. Mas só uma pessoa, uma mulher vindo por trás dele, por entre essa multidão, queria tocar-lhe as vestes. Porque ela cria que se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. Que diferença de sentimento que existia nessa multidão. Vamos atrás de Jesus. Vamos ver o que ele faz. E aquela mulher dizia, não, eu vou atrás dele, porque se eu lhe tocar, esses 12 anos vão ficar para trás. Eu vou ser curada. Que sentimento diferente. Alguns procuram Jesus por curiosidade. Outros porque apenas querem obter algum benefício.
Mas aquela mulher não. Ela tinha absolutamente consciência da sua necessidade. Está doendo. São 12 anos de dor, são 12 anos de enfermidade. Já gastei tudo que eu podia gastar. Ela sabia da sua necessidade e sabia que se ela tocasse em Jesus, cria nisso pela fé, se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E a mesma coisa acontece hoje na igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas vão para a igreja, sentam, ocupam os bancos. Nós temos visto igrejas abarrotadas, cheias. Muita gente chega e toma o pão, toma o cálice, participam da ceia. Mas poucos obtêm as bênçãos de Jesus. Vão porque é moda. Ser cristão é moda. Quanta gente aí que você já viu? Agora ela é evangélica. Agora ele é evangélico. Virou moda. Dá ibope. Tá meio esquecido na mídia. Vira evangélico, a mídia vai atrás, vai fazer entrevista. Quer emoções fortes. Procuram emoções fortes. Mas são poucos aqueles que tocam em Jesus Cristo e voltam para suas casas cheios de paz, cheios de alegria, transformados, salvos, perdoados. Muitos vão na onda. Muitos vão porque é bonito ir. Olha lá a música deles é boa. Olha lá o ambiente é gostoso. Lá eu tenho amizade, os interesses, os sentimentos são os mais diferentes para as pessoas irem às igrejas e tentarem ir atrás de Jesus. Mas aquela mulher, ela possuía em si a consciência da sua necessidade. Isso pode parecer duro a gente dizer, irmãos, mas infelizmente é a pura verdade. É a pura verdade. E é uma oportunidade para você e para mim, para nós refletirmos porque eu sirvo e sigo a Jesus. Por que eu sigo a Jesus? Qual é o meu sentimento? Qual é o meu interesse? Qual é o meu objetivo? Há uma terceira lição, irmãos, nesse texto que nós precisamos aprender. É que de forma imediata, instantânea, aquela mulher foi curada. De forma imediata, de forma instantânea, aquela mulher foi curada. Ela foi curada tão logo ela tocou nas vestes de Jesus. E ela não dizia assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela foi. E ela recebeu instantaneamente, naquele momento, aquilo que ela procurava, que era a cura para a sua enfermidade. A cura que tantos médicos não conseguiram dar a ela, nem o seu dinheiro, mas ela sentiu no seu corpo que ela estava curada da sua enfermidade, do seu flagelo. Isso foi instantâneo, foi alguma coisa imediata. E é esse alívio que Jesus traz à alma do ser humano. Imediato, aquele que se encontra com Jesus, aquele que toca em Jesus, aquele que busca Jesus, reconhecendo ser pecador, ser necessitado da bênção de Deus, ele encontra, o que busca encontra, o que bate se lhe é aberto. Como diz a palavra, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É imediato. Deus não está ocupado, Deus não está longe, Deus não está em viagem, Deus não está num resort, não está descansando, não está de férias. Ele não está surdo, nem mudo, nem cego.
E aqueles que vão a Jesus cientes do seu pecado, da sua condição má, enferma, de hemorragia, de perda de vida, porque é isso que a hemorragia faz, ela diminui a capacidade de vida instante a instante. E a pessoa vai perdendo sangue, vai perdendo sangue, vai perdendo sangue, até que a vida vai embora junto. E o Evangelho faz isso na vida, na alma do ser humano, de forma instantânea, imediata. Como diz a Bíblia, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É essa mudança, é isso. Imediata, instantânea. E os discípulos tentaram colocar: Senhor, mas o senhor vai querer dizer, alguém me tocou? Claro, senhor, olha a quantidade de gente por aí. Uma multidão segue, aperta, quer chegar próximo. E o senhor vai dizer que alguém tocou no senhor? Mas tocou de forma especial. Eu senti que quando esta pessoa me tocou, de mim saiu poder, poder transformador, poder de cura, poder abençoador, poder de Deus. Quantos seguiam Jesus e não tiveram esse privilégio, porque estavam indo para lá com sentimentos os mais variados, mas esta mulher, assim que tocou em Jesus, recebeu o que ela buscava. E nós temos que fazer isso, irmãos, todos os dias. Você está com aflição, é a hemorragia da dor, da aflição, do medo. Vai, Jesus, toque nele, fala, Senhor, eu estou precisando, se eu tocar no Senhor, ficarei curado. Mas há uma quarta lição nesse texto que nós precisamos aprender para a nossa vida, irmãos. Como é importante para nós confessarmos diante dos homens os benefícios que recebemos do Senhor Jesus Cristo, de Deus. Como é importante para nós confessarmos diante dos homens, e se você observar aí no versículo 30 do texto que nós lemos, diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Aquela mulher podia se esconder no meio da multidão. Jesus perguntou. E Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso, quem tocara nele. E a mulher, trêmula, atemorizada, mas plenamente consciente da sua cura, daquilo que acontecera nela, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou a Jesus toda a verdade. Declarou ali no meio da multidão: Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou. Irmãos, é muito importante que nós sejamos como essa mulher, tenhamos coragem, mesmo tremendo, mesmo com temor, atemorizados, com medo, nós venhamos a declarar aquilo que Jesus fez por nós. Não podemos nos silenciar, não podemos deixar de proclamar aquilo que Jesus fez por nós. Nós não temos dúvida que Jesus poderia identificá-la no meio de toda aquela multidão. Foi você aí, ó, vem cá. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Para que essa pessoa se identificasse e dissesse: Senhor, fui eu, foi em mim que o Senhor fez isso. Essa bênção que o Senhor derramou foi sobre a minha vida, eu quero testemunhar disso. Eu estou com medo, Senhor, estou com medo. Mas eu quero declarar, quero dizer, as pessoas curadas,
por Jesus, inclusive as almas salvas, precisam declarar e reconhecer publicamente as misericórdias recebidas de Deus. Nós não podemos deixar. É importante que nós nos sentemos à roda da mesa com os nossos filhos e contemos para eles as maravilhas de Deus. É isso que está escrito lá no Velho Testamento. Inculca neles, fala com eles. Mês passado, mês atrasado, estávamos comemorando a Páscoa e tal. Isso tem que ser memorial, tem que ser ensinado. O que Deus, quando Deus me salvou, e o dia que Deus me salvou, que Deus me curou de forma inteira, eu tenho que contar isso para as pessoas. Deus não é para nós não precisamos escrever livros e vender isso. Nós não precisamos gravar CDs e vender para ganhar dinheiro. Não é isso, irmãos. Mas nós precisamos reconhecer publicamente, mesmo que tremendo, com medo. Foi o Senhor Jesus que fez isso na minha vida. Nós não podemos ter vergonha de testemunhar de Cristo diante dos homens. Muito pelo contrário, nós devemos dizer a eles o que é que Deus tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Que através dele nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Que os umbrais das portas da nossa casa foram marcados pelo sangue do Cordeiro, para que a morte não nos atinja mais. Somos eternos em Cristo Jesus. Nele somos mais do que vencedores. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi, morte, a tua vitória. Você foi tragada, foi destruída. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e com ele nós vamos ressuscitar. Irmãos, nós não podemos deixar. Se é uma cura física, também não podemos deixar de dizer. Mas não podemos deixar de falar do que Deus já fez para a eternidade na nossa vida. E essa mulher vai diante de Jesus, diz a Bíblia, prostra-se diante de Jesus e declara toda a verdade, toda a verdade. Mas nós temos ainda mais uma coisinha a aprender nesse texto, irmãos. É que Deus tem nos dado muitas bênçãos. Deus tem nos dado muita coisa boa. Mas mais precioso dom de Deus para nós é a fé. Como é importante nós termos fé. E como está se tentando enganar as pessoas, dizendo às pessoas que elas precisam desenvolver a sua fé, que precisam crescer na fé, julgando sobre elas a responsabilidade toda delas não terem fé, e se esquecendo que fé é dom de Deus. Que coisa maravilhosa era a fé dessa mulher. Como é que ela podia? Esse Jesus, olha, já fui em todos os médicos, não teve jeito. Está de mal a pior, cada dia eu estou mais fraca, mais desanimada, estou querendo que o mundo acabe em barranco para morrer encostada, não está dando mais para levar a vida. Como é que essa mulher vai entrar no meio de uma multidão, passar pelas pessoas, juntinha, furar aquela multidão toda para se aproximar de Jesus? Com certeza isolado pelo cordão dos seus discípulos, para protegê-lo. E vai chegar ali pertinho de Jesus, vai tocar em Jesus, com a fé. E olha o que diz o versículo 34 do que nós lemos aí, irmãos. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que coisa maravilhosa é a fé.
A fé que é dom de Deus, irmãos. É dádiva de Deus. Está fraca em você? Clame ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Me dá fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Senhor, está difícil. Você reconhece, irmão, que o justo vai viver pela fé? A fé é aquele ato que você estende a sua mão vazia para que Deus a encha. Não pode dar nada, você não tem nada para dar para Deus. Eu não tenho nada para dar para Deus, nós não temos nada para dar para Deus. Nós levamos a nossa mão vazia e dizemos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, enche, Senhor, põe aqui. É levarmos a nossa mão vazia para recebermos tudo de Deus. Pela fé nós vamos viver, irmãos. Pela fé nós vivemos. Pela fé nós superamos crises. Pela fé nós estamos passando por esses momentos de pandemia, de dor, de saudade, de angústia. Nós andamos pela fé, não andamos pela vista. Pela fé nós encontramos descanso em Deus. E a pergunta que você faz e que eu deveria fazer a mim mesmo, que nós deveríamos fazer a mim mesmo, é: eu creio realmente nisso? Você crê realmente nisso? Que Deus pode, que Deus faz e que Deus é? Se precisamos de uma coisa, meus, e precisamos, se quisermos a salvação de alguém e queremos, nós temos que estender a mão da fé vazia. Tem muita gente achando que tem muita coisa para dar. A fé é a mão vazia levada a Deus para que Deus a encha. Basta que o homem toque em Deus para que a sua hemorragia, seja ela qual for, seja curada. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, para que nós entendamos essas lições maravilhosas que comentamos nesse texto da palavra de Deus, sobre a miséria que o pecado gera na vida do homem, sobre os sentimentos mais diversos que os homens se aproximam de Deus, sobre a cura que Jesus oferece ao ser humano instantaneamente e imediatamente, sobre o quanto é importante nós confessarmos diante de todos os homens aquilo que Deus faz por nós, sobre a importância de nós nos chegarmos a Deus em fé. Chegarmos a Deus com fé, em fé. O justo viverá pela fé, não se esqueça disso, nunca. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com tuas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará.
cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus velará de ti na tua dor. Com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo que ela nos anima, nos ensina, pelo que ela nos corrige. Agradecemos, ó Deus, a existência da Bíblia, a tua palavra, e que nós possamos aprender nela cada dia mais para as nossas vidas, para o nosso caminhar. Agradecemos porque o Senhor Jesus veio a este mundo, viveu a nossa dor, sentiu a nossa dor e nos amou de tal maneira, Senhor. Muito obrigado pelo grande amor do Senhor por nós em Cristo Jesus. E agora que o Senhor também nos conceda uma noite de muita paz, uma semana abençoada, dando-nos o livramento do mal, do pecado, que vivamos para a tua glória, que sejamos pessoas que odeiam o pecado e que amam os pecadores. E agora, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, sobre os nossos lares, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.